Salve galera, beleza? A gente está aqui para mais um vídeo do canal, uma continuação do vídeo passado que acabou sendo cortado, né? Porque meu celular estava ruim da memória, inclusive ele pifou ontem e aí eu tive que comprar um celular novo. Vocês digam aí se a qualidade do vídeo ou do áudio pioraram ou melhoraram, eu prometo que eu vou investir cada vez mais aqui. E a gente estava comentando o livro do Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes, e como aquele livro é uma aula de metodologia da história, é uma aula de microhistória, é uma aula de como se apresentar as fontes primárias e, sobretudo, é uma aula de como se produzir um texto histórico, cara. E eu não vou ficar me atendo tanto aos elogios ao livro do Carlos Ginzburg, porque eu decidi trazer aqui para a gente refletir sobre a narrativa, embora aquele livro seja um grande exemplo. Este livro aqui, A Escrita da História, né, do Peter Buck, na qual a gente já estudou o primeiro artigo escrito pelo Peter Buck, porque na verdade ele é um organizador do livro, e agora a gente vai estudar o último artigo do livro, que também é escrito pelo Peter Buck, né? O artigo chamado A História dos Acontecimentos e o Renascimento da Narrativa, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa função do historiador e a narrativa. Antes eu vou começar lendo aqui só o comecinho do artigo, que ele diz: muito antes do nosso tempo, bem coisa do historiador, né? Na época do Iluminismo, já se destacava a hipótese de que a história escrita deveria ser uma narrativa dos acontecimentos. Os críticos incluem Voltaire e o teórico social escocês John Miller, que escreveu sobre, abre aspas, a superfície dos acontecimentos que prendem a atenção do historiador comum. Deste ponto de vista, a chamada, entre aspas, Revolução Copérnica, liderada na historiografia por Leopold von Ranke no início do século XIX, parece muito mais uma contra-revolução, no sentido de que trouxe os acontecimentos de volta para o centro do palco. Então a gente estudou um pouco aqui, né, do Leopold von Ranke, representante sobretudo daquilo que a gente chama de historicismo, né, e a importância que ele deu aos acontecimentos, que a história seria uma narrativa dos acontecimentos, entre aspas, citando o Leopold von Ranke, tal como aconteceram, né? Bom, e além de tudo, esse nome narrativa na internet, ele ganha uma dimensão bem presente, né? Porque a narrativa da esquerda, a narrativa da direita, a narrativa do jornalismo, a narrativa disso e daquilo. E o historiador, coitado do historiador, ele é jogado nesse balaio, como se o trabalho do historiador fosse contribuir com mais uma narrativa entre tantas outras sobre determinado assunto histórico. Se o historiador é um marxista, então, coitado, tá lascado para se justificar, né? Mas o que a gente tenta apresentar aqui no canal justamente é que o trabalho do historiador e o ofício do historiador é tentar produzir a história como ciência, porque ela é uma ciência própria, ou seja, nós historiadores temos o método adequado para estudar o objeto que a gente se propõe a estudar. Se você não entende isso direito, recomendo que veja pelo menos os vídeos aqui do canal sobre o ofício de historiador do Mark Bloch, mas que a gente se pretende que temos um método adequado para o nosso objeto, e aí as reflexões são diversas, porque o nosso objeto é bem específico nosso, não é do sociólogo, não é do antropólogo, não é do físico e não é do médico, né? E a narrativa, então, é um assunto que os historiadores precisam tratar. Enfim, é isso que a gente vai tentar falar aqui, depois de 4 minutos. A importância de se pensar a narrativa não só como simples construção literária, porque durante muito tempo a história foi acusada de ser uma simples construção literária como qualquer outra. Então vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que o Buck coloca aqui, depois dessa crítica a o que ele chama de uma contra-revolução do Leopold von Ranke, portanto do historicismo alemão, essa diferença entre o acontecimento e a narrativa do acontecimento. O que ele pode chamar, que ele começa a entrar aqui, sobre uma história das estruturas contra uma história dos acontecimentos. E que, nesse período do século XIX, se deu muita ênfase para a história dos acontecimentos por meio da historiografia, embora o positivismo focasse talvez um pouco mais nas estruturas. Tem um vídeo também sobre positivismo e historiografia aqui no canal, se vocês quiserem ver.
E há essa dialética, portanto, entre a narrativa e a estrutura que compõe aquela narrativa. E o que o Burke sugere justamente é que os historiadores devem dar mais importância às estruturas do que à narrativa, mas não quer dizer que seremos necessariamente estruturalistas, no sentido de que não valorizamos em nada a narrativa. A construção do texto histórico e da narrativa histórica é muito importante em vários aspectos, incluindo, por exemplo, a comunicação com o público, porque você vê o que Gilles Vermes, por exemplo, tanto um doutor quanto um leigo podem ler esse texto com facilidade e retirar dali muita coisa legal, inclusive o gosto pela leitura que o Mark Bloch sempre fala, né? O gosto pela história. E aí a gente tenta identificar aquilo que o Burke tenta chamar no artigo de graus de narrativa, e até que ponto a narrativa domina aquele texto. Ela não pode ser um texto puro e simplesmente narrativo. Ele tem que ter método, ele tem que ter apresentação de fontes, reflexão historiográfica, apresentação da bibliografia utilizada. Não é pura e simplesmente construção de narrativas por viés político, embora exista isso. Eu vou ler algumas questões aqui, eu não sei, porque o vídeo vai ficar muito grande, então acho que eu vou evitar ler citações que eu achei interessante, que eu reservei aqui, e eu espero que vocês leiam esse texto do Peter Burke, né? E uma das propostas que eu quero fazer vídeo aqui no canal é essa tentativa de, durante a construção do texto, da narrativa, conseguir dar várias vozes para um processo, o que hoje se chama de uma história polifônica, né? É uma história que dá várias vozes, portanto, àquele mesmo processo para tentar entender a estrutura que o compõe. Então, por exemplo, sei lá, vamos tratar da Segunda Guerra Mundial. Então, dá-se o que os nazistas pensavam a respeito daquele assunto, o que o eixo pensava de modo geral, o que a aliança pensava de modo geral e o que cada uma dessas vozes pensava de modo específico. Então, qual que é a visão da União Soviética a respeito da Segunda Guerra, qual que é a visão da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Japão, e assim a gente pode construir um quadro mais amplo, né? E aproximar daquilo que a gente tenta chamar de neutralidade, embora assuma as responsabilidades e os riscos dessa afirmativa. Além de tudo, ele sugere muito, o Burke, que a gente consiga aprender com alguns romances, inclusive, por exemplo, Guerra e Paz, de Tolstói, né, ele cita, é fundamental, porque a gente aprende a fazer um texto, cara, que seja gostoso de ler, embora Guerra e Paz não seja necessariamente assim. E apresenta uma série de outros métodos, a microhistória, o método regressivo, etc. E eu não vou ficar apresentando todos aqui. E acho que a gente deveria resumir essa reflexão da seguinte forma: a narrativa como forma de esclarecer as estruturas, como se fosse um processo dialético entre narrativa e estrutura. E o historiador, ele tem que conseguir amarrar isso, mas sem perder a necessidade de explicar as estruturas, beleza? Então isso é muito importante, viu, gente? E eu sempre falo isso, cara, para terminar. Eu gosto muito de ler os jornalistas para aprender a escrever, a transmitir o texto, e não ficar aquela coisa, eu te cito, tu me citas, ninguém lê, né? E é isso, aprender a escrever, a comunicar a história é muito importante, é isso que eu tento fazer aqui no YouTube. E tentar representar aqui a história científica como método de pesquisa, beleza? Tamo junto, bons estudos, é nóis, galera.